Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Aqui é o Thales de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da nova série do Balde Pode, que orbitará em torno do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Hoje estudaremos o capítulo 1, intitulado Verdades e Morais Relativas. Para isso, teremos a participação dos nossos amigos Rafael e Luiz Felipe, de Niterói, Rio de Janeiro, do Ellison, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e do Neto, de Itaperuá, na Paraíba. Bom, então a gente vai iniciar o livro e o primeiro capítulo é um capítulo interessantíssimo, né? Olha o título dele: Verdades e Morais Relativas. Então isso já põe a gente para pensar, né? Quantas verdades existem? Existe mais de uma verdade em nosso universo, na vida, né? E se há múltiplas verdades, por que seria assim, já que a lei de Deus é uma apenas? O que vocês acham dessas perguntas, pessoal? Então, para esquentar, eu queria começar com uma frase que tem tudo a ver com essa pergunta e talvez com a resposta. É um provérbio de autor desconhecido, só diz que é um provérbio iraniano, que diz assim: a verdade é um espelho que caiu das mãos de Deus e se quebrou. Cada um recolhe um pedaço e diz que toda a verdade está naquele caco. Tem razão. Esse pedaço tem a verdade, mas não toda a verdade. Ou seja, a verdade universal é a junção de todas as verdades relativas. Título desse capítulo. Não é isso, gente? É isso aí, Rafa. E o que é interessante é que o Baldi já logo de cara aqui ele vai falar que existem tantas verdades quantas pessoas existem. Cada pessoa individualmente tem a sua verdade. Por mais que ela possa pertencer a algum grupo religioso, político ou qualquer outro que seja, né, ela individualmente vai ter verdades que outros desse grupo não têm. Então cada pessoa tem uma verdade. E aí, aos poucos, né, vai se reunificando, vai se reunindo para chegar nessa verdade que você comentou logo no início,
que é a verdade universal, que é a verdade absoluta. Exato. E isso é importante porque isso já destaca a chaga do ser, que é a chaga do separatismo, do imperialismo religioso, político, de uma verdade absoluta, de sempre uma forma mental querendo dominar a outra. Para isso usa de meios terríveis. E isso se espraia e se revela em todas as coisas que a gente vai fazer na nossa vida, seja no núcleo familiar, seja no trabalho, seja na religião, seja na política. A gente está vivendo um momento atual que a gente não consegue dialogar sobre política. Por quê? Porque a chaga do separatismo é evidente em nós ainda. A gente não consegue falar sem partidarismo. A gente não consegue enxergar que cada um está buscando a sua posição, cada um tem a sua verdade, cada um tem algo de bom para acrescentar um ao outro, e a gente fica lutando, brigando. Aí quando a gente olha para o lado, está tudo quebrado, está tudo destruído, ninguém venceu. É interessante a gente observar que neste capítulo, já desde o começo, diferentemente do que o Baldi fez no livro A Lei de Deus, ele já trata explicitamente de conceitos base-chave das suas teorias, que são os conceitos de sistema e antissistema. Ele vai usar a sigla S para sistema e a S para antissistema. E ele vai justamente dizer que essa cisão, esse quebrar do espelho, foi um processo de criação dessa realidade que ele chama de antissistema, que é a nossa realidade, na qual nós estamos inseridos, apartada de certa forma da realidade de harmonia plena em Deus. Então é isso. Então, né, a essa cisão o Baldi dá o nome de queda, ou de involução, ou de contração de consciência. E detalhes mais profundos acerca dessas ideias serão abordados na série Ouvidos ao Mistério. O Baldi, nesse livro, ele não entra em detalhes para discutir por que, né, que houve a formação do antissistema a partir do sistema. Não é o objetivo deste livro. Neste livro ele já parte do pressuposto que isso são dados, existem as duas realidades, sistema e antissistema, e aí ele tenta mostrar, através da nossa vida prática, como que essas ideias elas têm uma repercussão direta nessa nossa vida cotidiana. E aproveitando o comentário do Rafa junto com o seu, eu vou ler um trechinho pequenininho aqui, onde o Baldi fala assim: mas antes de se unificarem no S, no sistema, lutam entre si para destruírem-se no antissistema, uma acusando a outra de erro, enquanto não passam de aspectos diversos da mesma verdade. Maravilha. Então, fantástico. Um está acusando o outro de estar errado, quando na verdade a gente está vendo a mesma verdade de um ponto de vista diferente. Se subíssemos num helicóptero para ter uma visão panorâmica do alto, de cima de uma montanha, e enxergar que cada um está na sua posição, com a sua verdade, e que há uma tendência grande de unificação, e se a nossa visão começar a abarcar esse todo, a gente vai ter maiores possibilidades de nos unir, de cooperar, de colaborar, de realmente fazer uma síntese dos pensamentos, das ideias, para que a gente consiga reestruturar essas verdades relativas numa verdade maior, benéfica para todos. É aquela ideia, né? Se eu botar um carro, por exemplo, botar uma pessoa na frente e uma pessoa atrás, eu vou falar: o que você está vendo? A pessoa fala: eu estou vendo um para-brisa, estou vendo a palheta do retrovisor, né? Lá dentro parece ter uns bancos, um volante, né? Tem um capô, farol. E o que está atrás vai falar assim: ué, eu não estou vendo nada disso, eu estou vendo um porta-mala, né? Estou vendo lanterna, não estou vendo farol nenhum. Então os dois estão vendo um carro, né? Então é apenas pontos diversos de uma mesma verdade. E aí, por causa disso, ocorre tudo aquilo que o Rafa falou: brigas, né? Destruição, simplesmente porque eu estou vendo um ângulo, um ponto de vista que você não está vendo. Isso aí. Então, a gente já percebe, respondendo
as perguntas iniciais do Tales, que há sim uma verdade universal, ela existe, que é a lei de Deus, né? Que se expressa em plenitude em todo o universo e sobretudo no sistema, mas no antissistema, como Tales explicou, em razão da queda, as verdades são relativas e particulares e permanecem em lutas umas com as outras. Todavia, o Balde vai dizer, nesse capítulo ainda, que apesar dessas verdades estarem em luta umas com as outras, elas estão evoluindo nesse sentido, porque cada um está certo na sua posição a qual se encontra. Então, quando uma verdade ela entra em conflito com a outra, elas se tocam, elas se chocam, elas trocam experiências. Então elas começam a observar outras realidades que até então ela não enxergava, muitas vezes. Então, mesmo nesse processo de separatismo no coração do homem, de imperialismo, ele avança, ele progride, porque é o mecanismo que a lei utiliza, é a técnica que a lei utiliza para que as verdades evoluam e se agrupem. As coletividades, né, se criem, colaborando-se umas com as outras, mesmo que seja pela dor, pelo atrito, pela guerra, pela dificuldade. Pensei aqui agora num exemplo bem chulo, mas que talvez ajude. Vamos imaginar que a gente pegue um grupo de gladiadores, combatentes lá da Idade Média, que só sabem matar, bater, agredir, tem sede de sangue, né? É só isso que esse grupo sabe fazer. Então pega esse grupo que tem essa verdade, tem essa moral, tem essa, não uma tendência, mas ele tem esse caráter de agredir, de matar, de bater. É o que ele sabe fazer, na posição que ele ocupa. Você pega esse grupo e reencarna aqui no século XX, XXI, num ambiente onde ele vai poder... É um exemplo bem chulo, tá, gente? Fazer uma arte marcial, lutar no MMA, no UFC. Ele vai desenvolver, ele vai expressar toda aquela tendência dele de agressividade, de luta, de briga, só que dentro de um campo agora de regras, onde ele não pode matar, onde ele tem que respeitar a integridade do adversário em alguns aspectos, onde tem luvas, tem máscaras, né? Tem esses produtos que diminuem as lesões, né? E sim, enfim, tem uma série de regras e disciplinas. Ou seja, ele vai expressar a brutalidade dele, mas dentro de um campo de regras e em contato com outros, né? Onde ele vai se tocar, onde ele vai se compreender, onde ele vai observar outra verdade, e assim ele vai gastando, né? Desgastando a agressividade dele. Então, como o nome do livro é a técnica funcional da lei de Deus, esse é talvez o mecanismo que a lei utiliza para que a gente, mesmo ferrenhos na nossa verdade moral particular, a gente evolua, né? Então, olha o benefício, né? Olha a beleza da lei divina que utiliza dos nossos próprios males para torná-los bons, né? Benefícios, enfim, benéficos. Isso acontece também no processo reencarnatório, né? Por exemplo, o Rafa aí, né? Casou com... Como é o nome da sua esposa, Rafa? Com a Evelyn. Evinha. Pronto. São duas pessoas boas. São duas pessoas boas, né? E interagem bem, né? Tem seus princípios de vida do bem. E aí o Rafa faz preces para que venha um filhinho. Não, um filhinho evoluído também. Mas só que a lei não funciona assim, né? Tem que vir já que vocês são pais que vão dar um bom princípio para o vosso filho, então Deus vai mandar um filho difícil, que está precisando receber esses princípios. Mas como a gente é um pouco egoísta, a gente quer receber um evoluído. O Francisco de Assis, a Joana de Ângeles, né? Mas é assim que funciona a lei. Então, ele vai ter contato com uma nova verdade, com uma coisa diferente do que ele pensa, né? Já que se ele pensava que fazer dessa maneira ou daquela, uma maneira errada, era o certo para ele, então ele vai ter pessoas aí impondo para ele desde cedo outra maneira de pensar, né? E ele vai, através disso, modificar seus pensamentos. Isso acontece também, o Chico Xavier falou, de um planeta para outro. Sempre estamos
os espíritos de outros planetas inferiores com os espíritos de outros planetas superiores. Sempre está em troca, assim. Às vezes vem um mais inferior e encarna aqui na Terra, de um planeta mais inferior, e ele tem um contato aqui com uma atmosfera diferente, né? Já que nem é tão perfeita a Terra, mas em relação ao planeta deles, já é mais perfeito. Então ele, apesar de trazer e fazer muito mal, né? Às vezes comete crimes, comete chacinas, crimes assim, bárbaros, né? É porque é a forma mental dele, né? Da vida daquele planeta, que se manifesta dessa forma, na luta pela vida, né? E quando ele tem esse contato aqui, apesar de causar esse transtorno aqui na Terra, mas quando ele voltar, ele já vai levar o princípio daqui, né? Do que ele aprendeu aqui na sociedade. Da mesma forma, se a gente for encarnar num planeta superior, vamos causar um transtorno lá, mas quando a gente voltar de lá, vai chegar aqui quase como um espírito superior. Não é isso? E aí, acredito que isso tem a ver assim com cada forma mental, né? Em cada nível você vai acreditar que tem uma verdade, mas na realidade é só seu ponto de vista. Você está defendendo apenas a sua vida e o seu contexto. Não é isso? Verdade, Neto. No finalzinho do primeiro parágrafo, o Baldi vai escrever o seguinte, arrematando essa questão que foi proposta. Certamente existe a verdade universal, absoluta, mas esta é a longínqua meta da evolução. Para o homem atual, ela só existe na medida dada pela aproximação atingida em sua compreensão, proporcionalmente ao desenvolvimento de sua forma mental. E aí o Baldi vai trazer esse conceito de forma mental, né, que ele retoma em várias das suas obras, mas ele está sempre chamando a atenção para essa ideia de forma mental. Qual que é a relação que a gente poderia estabelecer entre a forma mental e o agrupamento de um grupo em torno de uma dada verdade? Ô, Thales, é muito interessante essa questão. A forma mental, né, o ideal, ela une as pessoas, né, e promove um direcionamento. A gente pode entrar na questão dos ciclos múltiplos, né, que o Baldi coloca na grande síntese, onde o aumento de complexidade do simples ao mais complexo vai ocorrendo, né? Um exemplo assim, né, dessa questão, né? A gente começa lá do átomo, o átomo unindo com o outro gera uma molécula, a molécula unindo com outra molécula gera um tecido, né, e depois um órgão, e depois um sistema de órgãos, e assim um corpo, e esse corpo gera uma família, e assim vai sucessivamente, sempre partindo do simples para o complexo. Da mesma forma, essa questão mental segue isso. Uma ideia simples se une com outra ideia e forma uma vontade, né, um princípio. Esse princípio unindo com o outro já gera um direcionamento, e assim sucessivamente. E as pessoas, elas tendem a se unir com relação a isso, né? E sempre partindo pro mesmo caminho, né? Quando fala de forma mental, né, me faz lembrar a concepção que Emmanuel traz lá no livro Pensamento e Vida, quando ele fala de mente, né? Que a mente é o espelho, né? E a face do espelho é o coração. Né? Então é interessante a gente ter em mente que quando se fala de forma mental, a gente não está falando de intelectualismo apenas, né? Mas em como se dá a mentalidade do ser, que é composta de sentimento e de razão, em que patamar ela se encontra, e naturalmente essa forma mental ela está sujeita a adaptações, a um processo de evolução. Está implícito no procedimento de reconstrução, de reunificação, é a questão de se evoluir a forma mental. E aí surge uma questão interessante, outra questão interessante, que é quando chega uma verdade nova para o mundo, que se encontra num patamar superior à da forma mental de um certo grupo, essa verdade ela é absorvida inicialmente, mas normalmente aparece um missionário, né, um líder, uma figura que vai trazer aquela nova revelação, aquela nova ideia, vai incutir aquilo naquele grupo,
Mas de repente aquele indivíduo, né, desencarna, sai do cenário, e o grupo dos que ficaram tem que se utilizar dessa verdade, né, dessas novas verdades, e adaptá-las ao seu modo de vida. Como é que se dá isso, né? É uma questão. Como é que se dá esse processo de assimilação dessas verdades que descem de um nível superior para um nível inferior? O problema que eu vejo nisso, Thales, agora te ouvindo, e eu pensei, a tendência que nós temos, que os grupos têm, de se distanciar da fonte que gerou, que trouxe essa nova verdade, né? Então, assim, tudo se distancia da fonte de uma maneira quase que incontrolável, né? A gente vê como que o cristianismo se distanciou do Cristo, né? A gente vê como que as coisas começam, assim, num movimento mais puro, mais sereno, mais harmônico, mais vibrante, e de repente esses movimentos vão se descontrolando, se distanciando. Parece que vai perdendo força, né? Parece que há uma lei ali intrínseca em que tudo começa bem e de repente começa a desgringolar. Então, se alguém puder comentar alguma coisa sobre isso para me ajudar, eu agradeço. Assim, eu acho que o cristianismo, né, passou por essa deturpação que você falou, mas se não fosse isso, ele não tinha chegado até os tempos de hoje, né? Foi uma coisa necessária, como se a verdade ela tivesse que ficar suja dessa nossa lama aqui, desse nosso planeta, né? Você acabou de me lembrar, Neto. Desculpa. Perfeito. É o livro A Descida dos Ideais, de Pietro Exatamente. Baldi. Ele fala exatamente isso. A verdade ela tem que se adaptar à realidade, aderente às formas mentais da época, senão ela não sobrevive. Ele chega a dizer que a verdade trazida pelo Cristo, ela teve que ser deturpada realmente, teve que ser vivida numa forma mental de hipocrisia, de subjugação, que era a forma que o ser sabia se expressar naquele tempo da Idade Média, por exemplo. Se não fosse assim, se a verdade que veio do alto com Cristo não se reduzisse, não se sujasse de lama, como o Neto falou, o homem ia julgar aquilo como utopia, que não poderia ser vivida de maneira nenhuma, e o cristianismo desapareceria da Terra. Você vê o Paulo de Tarso, né, no livro Paulo e Estevão, o quanto que ele lutava, né, para que o evangelho não perdesse a sua essência. Mas ele, assim, eu acho que ele foi um equilibrador nesse processo, né, para que não se deturpasse tanto. Mas o que eu acho interessante é que hoje a gente estudando o evangelho, a gente consegue ver que a essência tá lá intacta, né? Quando a gente começa a estudar e com esse conhecimento que Pietro Baldi nos traz, que Allan Kardec nos traz, a gente percebe que apesar de algumas letras estarem em outro sentido, mas a essência continua lá, né, no Evangelho. Isso eu acho muito bonito. Pegando um gancho da sua colocação, né? Se a gente analisar a história, a gente consegue fazer um estudo muito interessante, como a gente fez essa adaptação com relação às verdades que o Cristo nos trouxe. O próprio Cristo em si, ele busca falar do cotidiano, né? Daquelas regiões que ele visita, né? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, né? E as pessoas sabem que isso é um grão de mostarda, né? O reino dos céus é semelhante a um pai com 2 filhos, né? Enfim, ele sempre utilizando de coisas que as pessoas tenham contato, que vivenciam, para exemplificar aquela verdade, né, sublime que ele veio trazer, né? E a gente pegando essas questões e trazendo para a história, a gente vê o quanto que a gente adaptou elas para a nossa vida, né? Fazendo cruzadas, né, as inquisições, enfim, né? Tudo adaptações relativas às verdades que o Cristo trouxe para a gente. E como o Neto colocou agora há pouco, a essência realmente está lá, né? A essência, apesar de a gente ter feito guerras e tudo mais, mas a essência está lá, né? O amor ao próximo está lá, exemplificado. E uma essência indestrutível, que embora o homem tente, né, destruí-la, deturpá-la, ela permanece. Então que força é essa, né, incomensurável de um ser como Jesus, que contrariou todas as expectativas humanas, mandava dar a outra face, mandava perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ele fazia
fazia, exemplificava e pedia que a gente fizesse o contrário de tudo que era feito naquela época. Como que uma mensagem dessa pode sobreviver até hoje? Chamem os cientistas aí para responder isso. Que fenômeno é esse? Sem usar a mídia, né? Sem usar os recursos, né? De divulgação, de publicidade imensos. Como é que isso sobrevive, gente? Isso é fantástico, né? Só uma lei realmente, né? Universal. Não só sobrevive, como cresce a cada dia, né? Exato. E o que é interessante é que, indo nesse ponto histórico aí que o Ellison levantou, a gente vai ver um movimento oposto a essa deturpação, a essa adaptação, melhor dizendo, do ideal, da verdade, que são os missionários que são enviados para resgatarem, né? Então a gente tem um marco grande, que é o Francisco de Assis, né? Um marco gigante de um ser que veio para tentar, de alguma maneira, depois de chegar num ápice, vamos assim dizer, né, de uma deturpação, trazer um pouco de volta à essência. E aí depois a gente tem vários, né? Eu citei aqui um. Se a gente for analisar a história, a gente vai ver vários que buscaram de alguma maneira adaptar esse ideal do Cristo à sua primitividade, vamos dizer assim, né? Ao que o Cristo realmente quis passar. E a cada subida dessa, né? A cada vez que um missionário desse vem, ele adapta essa verdade a uma realidade mais próxima da verdade, mas aí há uma pequena deturpação. E aí depois vai vir outro, vai fazer mais uma adaptação, ele vai desencarnar e vai haver mais uma deturpação. E aí a gente vê a espiral de Ubaldi trabalhando, né? O da grande síntese, o sobe 3, desce 2 para ganhar 1. Então, aos poucos, essa verdade vai chegando ao início dela, né? Ou ao ponto inicial, que seria o Cristo, né? Isso é muito interessante de ver e de analisar, né? É a trajetória típica dos movimentos fenomênicos, né? A história Exato. É viva, né? Tudo no universo trabalha em forma de espiral, né? Então isso está bem descrito lá em A Grande Síntese, e depois que a gente estuda esse fenômeno, a gente consegue observar isso na nossa vida e na história de maneira tão clara, né? Tão impressionante. Uma coisa interessante, já que o Felipe falou em Francisco de Assis, né? Sobre Francisco, eu acho que a consciência dele, a forma mental dele era muito superior àquela época, né? E eu vejo algumas pessoas criticarem, né, a Igreja Católica por causa dos santos, dizer que os santos não têm poder, assim, Francisco de Assis, ele é um santo, né, considerado santo na Igreja Católica, mas ele não estava circunscrito à Igreja Católica. Ele simplesmente veio para onde estava o Evangelho. Onde estava o Evangelho? Estava na posse da Igreja, né? E então ele veio trabalhar o Evangelho, e claro que ele teria que ser um padre, um sacerdote da Igreja, né? Para poder tomar contato com o Evangelho e tentar trazer a sua essência para nós. Se ele viesse hoje, né? Talvez seria um protestante, um evangélico, um espírita, né? Ou talvez não fosse nenhuma dessas denominações religiosas, e sim, como ele fez através do Pietro Baldi, né? Trouxe a universalidade, né? Tentando unir a todos, tentando realmente ir na essência do Evangelho e não ficar dividido entre várias interpretações, né? O Baldi escreve lá nesse capítulo que o fundador, né, de um movimento desses, ele faz apenas metade do trabalho no lançamento de uma ideia. A outra metade depende da aceitação das massas. Estas transformam tudo, adaptando para seu uso as medidas e as formas que suas necessidades e capacidades exigem. Né? É quase que natural, né, como foi mencionado por vocês, a verdade chega e ao nossa mão tocá-la, ela já sofre alterações. Eu estava ouvindo a palestra do Clóvis Tavares essa semana, e ele comenta lá na década de 80, né, que só nos Estados Unidos, se eu não me engano, no contexto das igrejas protestantes, haviam mais de, acho que 130 igrejas diferentes protestantes nos Estados Unidos. Né? Então, como que a gente tem dificuldade, né, de não macular, de não cindir, não separar quando esse tipo de revelação chega às nossas mãos. E aí,
a gente vai ver o Baldi desenvolver a partir desse ponto uma outra questão, que é o do ponto de convergência das religiões. Ele apresenta pra gente um ponto de convergência. Que ponto de convergência seria esse? O que são as religiões e qual que é o ponto de convergência delas? Ele vai falar que o ponto de convergência, né, é Deus. Ninguém pode negar a existência, nenhuma quer negar a existência de Deus, né? Todos querem afirmar a existência de Deus. Só que aí cada um concebe Deus da sua maneira, da forma que é melhor para si, né? E não da forma que deve ser. Acho que a gente quer adaptar Deus para nossa ideologia, em vez de modificar a nossa ideologia para compreender o que realmente é Deus. O Baldi vai dizer que uma religião é a construção mental que o homem faz por si mesmo. É a concepção de Deus atingida segundo seu nível de evolução, relativamente à sua natureza. Concepção particular, não universal. Impotente para conseguir unificações mais vastas do que as conseguidas pelo próprio grupo religioso. O grupo religioso em si já é uma espécie de unificação, né? É a verdade individual que tenta abraçar um conjunto de indivíduos. Mas ela sempre está limitada, né? Ela não consegue atingir o absoluto do sistema, como ele continua a desenvolver. A gente pode dizer que cada pessoa tem uma religião, né? Porque cada um vai pensar de uma maneira. Sim, exatamente. E a gente vê isso em todo canto, né? Nos centros espíritas, nas igrejas. Sempre quem tá na frente está batendo um com o outro assim. Não concorda com isso, com aquilo, e aí termina nesses conflitos que existem. O interessante também é a gente já começa a ter um começo de convergência, né, de todas as ideias aí, né? E sendo Deus o ponto de convergência, a gente pode presumir também que cada um tem um ponto de visão, né, de vista diferente, mas que nenhum é excluído, né, errado no caso, né? E sim, a gente já começa a partir para a ideia da unificação de cada um, para agregar valor de cada um também, né? Nesse sentido aí que ele vai partir. Como Deus é amor, né? Quem tá fazendo caridade, quem tá amando o seu próximo, como é que você pode falar que a pessoa tá errada, né? Se ela tá fazendo aquele desapego. Se ela tá amando, se ela tá se desprendendo, fazendo bem pelo mundo, né? Acho que isso é uma forma de unir também, né? Que é a essência do Evangelho. Que é Deus, que é amor. E tem também, né, uma ingenuidade nossa, porque são muitas religiões no mundo, né? Então por que só a minha religião é verdadeira se eu nem conheço as outras religiões? Eu nem nessa vida toda, se eu viver, sei lá, até 80 anos de idade, eu vou ter capacidade de estudar todas as religiões. Talvez nem a minha. Então a gente tem o druidismo, que tem mais de 8.000 anos, tem o hinduísmo, 6.000 anos, zoroastrismo, budismo, judaísmo, catolicismo, e por aí vai. Religiões antiguíssimas e religiões mais recentes. Então que audácia é a minha, né? Dizer que a minha religião é a melhor. É claro, se eu estou na minha religião, eu gosto dela. Ela é importante para mim. Eu considero ela melhor. E é bom que eu faça assim, né? Só é ruim essa ideia de que os outros são piores, de que os outros estão no pecado, de que os outros estão, né, enfim, equivocados nos seus princípios. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar uns para os outros com essa nova mentalidade que o cristianismo nos ensinou, que o Baldi agora refrigera para a gente, né, revisita e explica mais uma vez de formas diferentes, a gente começa a ter uma vivência mais harmônica uns com os outros. E como que a gente está precisando disso, né? Muito, talvez seja a coisa mais importante do momento, é a gente aprender a dialogar, a se respeitar, a sentar um com o outro e deixar o outro falar e ouvir o outro e ter também a oportunidade de falar e ser ouvido, mas tudo com respeito. E isso está acontecendo muito no mundo inteiro, né? Há verdadeiros movimentos interreligiosos. Isso está acontecendo bastante, né? Está tendo muitos reagrupamentos. Diante também da lei que o Baldi nos ensina das unidades coletivas, se reagrupam em unidades mais vastas, cada vez mais. Então isso vem acontecendo, a gente percebe, a gente que está envolvido nesse mundo religioso, a gente percebe essa unificação acontecendo realmente. Tem uma frase interessantíssima. É verdade, o universo está cheio de Deus. Não há ponto, momento, fenômeno
em que ele não esteja vivo e presente. A lei é o pensamento com direção e vontade que trabalha. Também é verdade, o antissistema é um invólucro que encerra em si o ser e o isola, separa-o como uma barreira, incapacita-o de sentir aquela presença, ficando aprisionado até romper tal invólucro com a evolução. Então ele vai dizer do sentido evolutivo, né? Qual que é o sentido da evolução? É romper essa barreira, né? Essa casca, esse invólucro que nos isola uns dos outros. É o que o Baldi chamou de técnica da libertação, no prefácio que a gente comentou no episódio anterior. E aqui ele vai entrar com mais detalhes, ele vai começar a esmiuçar e fazer menções diretas à ideia da queda. Que esse antagonismo, essa rivalidade, essa luta existente entre os seres é uma consequência, só pode ser consequência desse processo de distanciamento do ser em relação a Deus. O ser se apartou da harmonia divina e resolveu defender unicamente aquilo que ele entende como verdade absoluta. E faz disso motivo para guerras, disputas, né, discussões, embates e todo tipo de contenda. O bom da gente estudar isso é a gente investigar a nós mesmos e perceber como isso é vivo em nós. Esse exame, esse autoexame, essa introspecção, da gente estudando esses casos gerais, a gente olhar em nós com sinceridade, é fabuloso isso, né? Como que a gente se fecha em nós mesmos, em nossas verdades, enfim, e acaba tomando decisões que vai atropelando o próximo, né? Então, quando a gente faz esse estudo, nos ajuda a nos desvencilhar desses grilhões que nos prendem ainda à matéria, né? Então, isso aqui tem todo um sentido muito prático de melhoria da nossa qualidade de vida uns com os outros. E eu quero resgatar aqui, então, um texto de Allan Kardec em A Gênese, capítulo 17, itens 31 e 32. Ele diz assim: o que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia, generalizada por todas elas, de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. Sim, fantástico, Rafa. É interessante a gente, né, retomar um pouco do pensamento original de Kardec, né? Kardec tinha um pensamento que era agregador. A gente enxerga às vezes o movimento espírita como, né, ele surge como mais uma religião, mais um movimento religioso, mas a proposta de Kardec era trazer para a humanidade um conjunto de conhecimentos acerca da espiritualidade que tivesse a serviço de todas as criaturas. Ele chega a falar que as reuniões dele eram frequentadas na Sociedade Espírita de Paris por muçulmanos espíritas, né, por católicos espíritas. Ele usa essas expressões no sentido de que o espírita não seria um grupo a mais. A proposta dele era de trazer um conjunto de conhecimentos. Era um corpo de conhecimentos passível de evolução, passível de aprimoramento, passível de desenvolvimento e que tivesse a serviço de todos. Que não era mais um grupo que vinha brigar com os outros pela hegemonia da verdade. Sim, Kardec deixa isso claro na Revista Espírita, em Obras Póstumas, em A Gênese. Os espíritos deixam isso muito claro. O espiritismo ele é de vanguarda nisso, né? Contra a intolerância religiosa, com respeito a todas as crenças. O espiritismo ele restaura a religião do Cristo, realmente, né? Porque é impressionante a capacidade que ele tem, assim como o Baldi, de nos fazer unificar as verdades. E aí o Baldi vem dizer, né, que a cura para isso tudo, vamos dizer assim, né, para toda essa divisão, essa cisão, é o processo evolutivo, porque com a evolução tudo vai tendendo à unificação, né? Na verdade, ele trabalha muito essa ideia nos livros, em todos os livros. Evoluir é reunificar, né? É reintegrar. E a gente vai ver que ele vai começar a desenvolver alguns aspectos mais específicos, né? Fazer menções explícitas à ideia de queda, como eu já mencionei anteriormente, e ele vai discutir um pouco sobre quais foram as consequências da queda. E ele vai definir, isso aqui acho que é interessante a gente desenvolver um pouco, que com a queda o ser se fechou no limite das dimensões, espaço e tempo. E ele vai desenvolver a ideia de que são esses limites que vão delimitar a forma mental humana. Isso, e ele amplia falando que hoje em dia não são mais as barreiras dos castelos, né? Desse isolamento onde o ser se fechou nas suas dimensões.
mas são as barreiras legais, né, do direito, da legislação, são as barreiras econômicas, né, as camadas sociais, são as barreiras morais, as barreiras da inteligência, né, quem sabe mais pode mais, quem sabe pouco pode menos, da ignorância, da sabedoria. Então há barreiras agora mais assim imponderáveis, há barreiras mais substanciais do que aquelas barreiras de pedras, onde o ser se isolava, né, e outro vinha e invadia aquele castelo, destruía ele. Então a gente criou novas barreiras. Melhorou um pouco a forma mental, melhorou, mas continua ainda com várias barreiras. Fica uma dúvida aqui. Se a gente pegar do processo de evolução, né, desde o princípio do átomo, como Kardec vem trazer na sua doutrina, no Espiritismo, né, fica fácil a gente compreender algumas divisões que existem entre as religiões. Porque assim, o planeta Terra, né, tem 7 bilhões de habitantes. Mais no início ele não tinha isso, mas existia habitantes em cada canto do planeta. E à medida que o ser humano foi crescendo e tentando entender o universo, tentando entender Deus, a verdade, e criando suas interpretações, né, cada um estava num ambiente diferente, vivia de uma forma diferente. E aí se construiu ali, naquele ambiente, essa forma de pensar. Mais para frente, quando o homem pôde se movimentar e se deslocar desses pontos do planeta e sim ter contato com outras regiões, né, longínquas uma da outra, como por exemplo o hemisfério aqui sul, né, lá da Europa e da África, né, que são separados pelos mares. Quando o ser humano conseguiu vencer essas distâncias, aí teve o contato de uma verdade construída naquele ambiente com uma verdade construída no nosso ambiente. E a gente compreende daí que é natural que haja uma diferença na forma de entender. É como o Felipe falou lá no começo, que cada pessoa vai ver o carro de acordo com a posição que ela esteja, né? Se ela está atrás do carro, se ela está na frente. Mas assim, o Pietro Baldi ele fala que a verdade ela se dividiu em circunstâncias por causa da queda. Essa queda, a forma mental se dividiu em vários pedaços. E eu queria uma explicação aí de vocês, né? Existia uma verdade absoluta antes da queda, né? Já que a queda foi quem nos fez se dividir e construir essa verdade dessa forma. Ela existiu e continua a existir, né? A grande realidade da vida é essa verdade universal que sustenta todas as coisas. Nós que com a queda perdemos a percepção dessa verdade universal. Então a gente se ilude achando que podemos viver isolados uns dos outros, né? Isso é uma grande falência do espírito, né? De querer viver assim isolado, enquanto estamos todos coligados. Então a gente está nesse processo de reconstrução, de reunificação, que a evolução, como diz Felipe, é o que vai fazer que a gente vá mudando a nossa forma mental e reconstrua tudo que a gente destruiu, ganhando novamente essa percepção, essa consciência do todo. Então, a verdade universal permanece intocável. Nós que nos apartamos e perdemos a percepção dessa verdade universal. Então, estamos sofrendo as consequências, né? Mas, juntos com a misericórdia divina, que a cada passo nos ajuda a reconstruir em nós mesmos essa verdade que foi cindida. Mas assim, como eu coloquei, se a gente olhar só para o processo de evolução a partir do átomo, como se Deus criou a gente simples e ignorantes, né? Então, isso é totalmente natural se a gente olhar por essa perspectiva, né? De que o ser começa do zero e vai evoluindo, e aí, como eu falei, em ambientes diferentes, se a gente for por essa parte. Mas aí fica aquela questão, né? Por que é dessa forma tão difícil, né? De destruição, de guerra um com o outro, né? Será que é a perfeição? Sem estudar a teoria da queda como hipótese de
de um sistema universal, para a gente entender esse mecanismo evolutivo que a doutrina espírita nos ensinou, a gente fica realmente com essas dúvidas naturais, né? A gente vem desenvolvendo esse estudo lá no Vitos ao Mistério, onde a gente aborda a evolução junto com esse complemento que Pietro Baldi trouxe, que ocorre antes da evolução, que é a grande questão da queda que ocorreu, nascendo então o processo evolutivo, né? O processo evolutivo é consequência da queda, da inconsciência do espírito, da sua grande revolta e rebelião em nomes antropomórficos. Essa questão da verdade, a gente pode estar relacionando ela também com Deus, né? Lembrando que a verdade é um dos atributos de Deus. E como a gente sabe que nós temos o Deus transcendente e o Deus imanente, também nós vamos ter uma verdade que ela é transcendente, que a gente chama ela de verdade absoluta. Também temos uma verdade intrínseca. E Pietro Baldi, ele faz muitos mergulhos nessa verdade intrínseca, trazendo esses conhecimentos e escrevendo livros, né? Eu não diria verdade absoluta, eu diria uma verdade nova a cada instante. O Maurício Crispim fala muito sobre isso, né? Seria muito interessante, né? Essa questão da gente relacionar a verdade com Deus, nesse sentido. E no nome que cada um queira dar, né, Edson? Sendo cristãos, a gente elegeu como Deus, né? Mas outras religiões dão outros nomes para essa grande verdade, para essa grande consciência. Então pouco importa o nome que o ouvinte quiser dar. Na verdade, a gente percebe que há uma verdade maior regendo todas as coisas, né? A gente pode questionar porque Jesus, né, trouxe o evangelho, os ensinos, viveu, exemplificou e provou no final, veio depois da crucificação, mostrou que continuaria existindo. E hoje a gente tem diversas vertentes do cristianismo que são uma contra a outra, né? Tem o espiritismo, tem o catolicismo, tem o evangélico, tem o testemunho de Jeová, que todos estudam a Bíblia. E como que pode a gente estudar o mesmo livro e ser inimigos, né, um do outro? Como pode isso? Entendeu? Então, Neto, o Baldi vai explicar isso, onde ele vai falar que cada um vai pegar essa verdade em relação à religião, por exemplo, e isso vai tender a uma conquista, né, a um proselitismo, a uma dogmatização e uma dominação das consciências. Só que, na verdade, o que parece ser ruim, por um lado, tem uma vantagem, que é essa reunificação. Então, em cima disso que você colocou, o que parece ser uma briga, um choque, e é de verdade, né, vai tender um pouco mais à frente a ser unificado, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, falando de religiões abrâmicas, temos 3 grandes, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Todos vieram de um mesmo braço. E hoje, de certa forma, inimiga talvez não seja a palavra certa, mas há uma luta entre essas 3, né? Mas são fundadas de um mesmo braço. E elas são gigantes hoje. O islamismo é a maior religião do mundo, o cristianismo é a segunda, o judaísmo eu não tenho um dado preciso, mas possivelmente é tão grande quanto as 2 primeiras. E aí, em algum determinado momento de um futuro, né, analisando pelo que o Baldi fala, isso é bem lógico, vai haver uma grande unificação. Não sei dizer qual, mas vai haver. E aí vai ser um grupo maior ainda. Mas ele vai continuar em luta com outros grupos, até que todos os grupos se unifiquem, e aí vem uma religião, né, o Baldi chama de científica, unitária, em Deus, né, uma religião do futuro, quando o Rafa fala lá no começo, né, onde cada um vai adorar a Deus dentro do seu templo interno, né, que é o coração. E haverá um só rebanho e um só pastor. Bem lembrado. Já que vocês lembraram aí de alguns trechos do Evangelho, eu vou ler um. Naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele dá lições sobre isso fantásticas. Ele diz assim: está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso está em João 4, 21, 24. Então, assim, naquela disputa religiosa, né, entre os judeus e os samaritanos,
que uns adoravam no Monte Gerazim e outros adoravam no Monte Sião, Jesus dá a lição, né? Vai chegar um momento que não vai ser adorado nesse monte, nem no outro. Acabar essas brigas entre vocês. E Deus será adorado em espírito e verdade. Olha só, o ensinamento há 2000 anos do Cristo sobre isso. E é fantástico perceber, né, que o processo é de unificação e é de sutilização também. É porque deixa de ter expressão material. Não é no monte, não é no templo. É em espírito e em verdade. Mudança de forma mental. Isso, é mudança de forma mental, ou seja, interior. Em continuidade a toda essa discussão, o Baldi vai aprofundar algumas ideias no sentido da moral. Ele vai extrapolar para a questão das verdades, para a questão das morais, das diferentes morais. E uma outra ideia muito presente nas obras de Baldi, um outro conceito que está sempre, ele foca bastante também, é a distinção entre os ditos evoluídos e os involuídos. O que a gente pode desenvolver em torno dessa ideia? Em toda a obra de Pietro Baldi, ele vai fazer essa distinção bem didática de involuídos e evoluídos. E qual é a forma mental que cada um se expressa. Tanto que no prefácio desse livro, que a gente já estudou no episódio 0, lá ele mostra que esse livro vai ensinar pra gente como deixar de viver a vida como involuídos, ou seja, cegos da grande realidade da vida, nos tornando evoluídos, inteligentes, conquistando então a nossa felicidade por essa técnica da libertação. Então, assim, só fazendo uma distinção rápida, tentando relembrar aqui alguns conceitos de Ubaldi, ele diz mais ou menos que o involuído ele age pela força, ele age pelo roubo, pela imposição, pela escravização. Então ele vai reagir e agir na política, na religião, na economia, com uma determinada conduta dominante, que é essa que a gente falou. Já o evoluído ele age diferente. Nessas mesmas expressões, na política, na religião, na economia, na família, ele vai agir com honestidade. Ao invés de roubar, ele vai doar. Ao invés de obrigar, de impor, ele vai exemplificar. Ele vai servir. Ele age com uma moral diferente. É a moral que ele conquistou, é a forma mental que ele tem. Assim como o involuído tem a sua forma mental, a maneira dele se expressar. E cada um está certo na sua posição, que cada um só pode dar aquilo que tem. Então é interessante fazer essa distinção para a gente observar em nós mesmos como que a gente está agindo e como que a gente tem que passar a agir. Não é isso, Ellison, Felipe, Neto? Complementem aí, por favor. Sim, é exatamente isso, né? E aí o Baldi vai falar. Ele simplesmente age dessa forma, muitas das vezes, porque ele não está amadurecido para ver de um outro jeito, para ver de um outro ponto de vista. E aí o involuído ele vai acabar agindo pela força, né, pelo domínio, né, pelo proselitismo na religião, enfim, por uma série de fatores e jeitos que buscam essa dominação. O que o Baldi diz, né, não é maldade, é imaturidade. Sim, exatamente. Sim, exatamente. perfeito. Então, assim, o Baldi dá um exemplo aqui que é interessante. O evoluído, ele não se ofenderá, e cada um de nós faça aqui uma avaliação pessoal, olha que interessante. Ele não se ofenderá com o modo materialista pelo qual o involuído entende a religião, reduzida a práticas exteriores, vazias de espiritualidade, reduzidas a dogmatismo, proselitismo, fanatismo, intransigência agressiva contra os demais. Olha que isso é fantástico. Então, aquele que utiliza a religião como meio de enriquecimento, como meios equivocados, o evoluído ele não vai se ofender com isso, ele vai compreender. Ele vai perceber que aquele ser ainda é imaturo e a própria vida vai ensiná-lo a evoluir nesses princípios.
E, melhor ainda, esse que assim viu, tem a possibilidade de ajudar o outro a ver melhor. Então ele não vai se ofender. Ele extingue do coração toda ideia de ofensa, de agressão, de prepotência sobre o outro. É bem diferente, né? Veio na minha cabeça aqui o Gandhi. O Gandhi que não era cristão, porque ele era hindu, mas ele respeitava demais e muitas das vezes combatia o modo como o cristão agia, né? Porque ele, de certa forma, ele via isso, né? Tem bastante casos desse, eu lembrei de um aqui agora, em que ele diz assim, que ele adorava o cristianismo, mas ele não gostava muito dos cristãos porque eles não seguiam Cristo. Então chega a ser engraçado, mas é interessante, porque ele talvez visse a coisa de um ponto de vista superior ao que a gente vê, né? E tem tudo a ver com isso que você falou aí. E em contrapartida, seguindo o raciocínio do Rafa e o comentário do Luiz, já o involuído, ele julgará tolo o evoluído que se sacrifica pelo ideal. Do seu sacrifício só perceberá o modo de aproveitá-lo em vantagem própria. Então são duas perspectivas diferentes, né? São duas formas de enxergar o outro de modo diferente. Enquanto que um vê o primeiro com resignação, né, com aceitação, com entendimento, o outro vê o primeiro como um frágil e do qual ele tem que se aproveitar de alguma forma. E nesse processo os dois crescem. É isso que é interessante, né? Nesse processo ambos crescem. E um aspecto interessante que o Baldi vai desenvolver também é cada um acaba sendo, então, mesmo o evoluído que está na sua forma de luta, no seu clima de buscar apenas o benefício próprio, ele é, de certo modo, inocente, na sua própria perspectiva, já que ele busca o seu benefício. Mas o Baldi vai dizer que ele vai ter uma pena diante disso, uma pena máxima. E qual que é essa pena máxima que o Baldi traz pra gente? Se não me engano, é permanecer nessa posição, é isso? Exatamente. Ele vai falar disso. É uma grande condenação. A pena máxima é ser uma criatura daquele nível e ter o dever de ali permanecer, quem sabe por quanto tempo. E essa frase sua me lembrou, Thales, da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e até de uma brincadeira que aconteceu com o Chico uma vez, onde ele dizia: se fosse um homem de bem, teria morrido. Então acho que a maior pena é essa mesmo, né? De continuar no seu nível de involuído, passando por tanta dor e miséria aqui no nosso planeta de provas e expiações, não poder transcender isso tudo, né? Nós temos uns amigos do grupo Lírio Celeste, um grupo de música espírita aqui de Belo Horizonte, e eles têm uma música que se chama Verdade e Esperança. A música começa com a seguinte frase: a verdade vem me encontrar, sinto a dor de ser quem eu sou. Então é exatamente isso, né? A gente está aprisionado em nossa forma mental. Né? É uma prisão que causa dor. E essa dor tem um propósito impulsionador na evolução. Né? O Baldi fala tanto desse tema em tantas obras, né? Como que a dor tem um papel de impulsionar o ser. Mas essa dor ela vai ser tão mais intensa e tão mais prolongada no tempo, quanto mais a gente insiste em permanecer no patamar em que a gente se encontra. Perfeito. E o Baldi diz assim: cada um no seu nível está certo, e na sua ignorância tem razão. Olha que legal, né? Ele é, pois, a seu modo, inocente. Bom, pessoal, eu queria fazer uma conclusão, porque eu percebo claramente, e quem estuda Pietro Baldi vai perceber, que todas as suas obras são aprofundamentos, voos, né, são desenvolvimentos do Evangelho do Cristo. É impressionante. Então, enquanto a gente vai conversando aqui sobre essa questão da não separatividade, da não resistência, da compreensão, eu vou lembrando passagens evangélicas que, nossa, o Cristo já falou isso pra gente há tanto tempo. Então eu vou destacar algumas. Por exemplo, lá em Lucas 9, quando ele diz assim: quem não é contra nós é por nós. Ou seja, ele novamente, né, dando o ensinamento de evitar a luta porque o outro pensa diferente de nós. Deixa o outro curar, deixa o outro se expressar também.
né? Quem não é contra nós é por nós. Há também várias passagens nas cartas de Paulo. Paulo, na carta aos Romanos 3, 29 e 30, diz assim: porventura Deus só o é dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, ele o é também dos gentios. Vai ensinando, vai ensinando. Paulo fala assim também, em Romanos 10, não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor o é de todos. E vai dizendo, então isso está muito claro, expresso em diversas oportunidades. Por Jesus, por Paulo de Tarso, está no Novo Testamento em diversas passagens. Então que a gente, observe isso, releia, reestude e consiga ir aos poucos mudando a nossa forma mental, de separatividade para unificação. Bacana, Rafa. Olha que legal essa parte que eu botei aí, gente. No sermão aos 12 apóstolos. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, deixa a pessoa na sua forma mental, não agride ela, não critica ela, não responde a ela com agressividade. Se não te receber, se não aceitou a sua forma de pensar, sacode os pés da vossa sandália e vai embora, deixando uma saudação, de paz naquela casa. É isso aqui também que Jesus está dizendo, Está explicando justamente isso pra gente. Tranquilo. Bem dizer aquela família e vambora, deixa a pessoa pensar do jeito que ela quer pensar, ela tá na verdade dela, na moral dela, no tempo dela, no nível evolutivo dela, Sim, é. É doloroso pra gente ver o outro, sofrer. O Baldi fala isso, É doloroso a gente ver o outro sofrer, o outro não enxergar a realidade. Mas vai ser a experiência da vida dele. Que isso não me impeça de ir até ele, como Jesus está falando aqui, Jesus primeiro está falando, você vai na casa lá do outro ajudar ele, levar para ele a realidade cristã. Mas se ele não aceitar, tudo bem. Aí você sacode, pode os vossos pés e vão embora. Eu achei interessante que tem um capítulo mais pra frente, 1 ou 2 capítulos, que ele faz uma citação assim. Em outros livros, eu assumi uma postura de reprovação e de repreensão contra posturas de algumas pessoas. Já neste livro eu estou com uma postura, já tenho pensado diferente. Ele meio que revisa esse pensamento dele, assumindo uma postura de mais indulgência, se é que eu posso dizer assim. Eu achei uma passagem aqui também, gente. Agora de Kardec. O livro O que é o Espiritismo, onde Allan Kardec criou um diálogo com o padre e com outros personagens. Nesse caso é o padre. Diz assim: crede, pois, em tudo que vos aprouver. Se tal crença vos puder tornar bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais. Quanto às questões secundárias, ele as abandona à consciência de cada um. Bom, amigos, então chegamos ao final deste primeiro capítulo da obra A Técnica Funcional da Lei de Deus. Acho que já deu para perceber o tom, que o Baldi traz para essas noções tão profundas, que ele aborda de maneira tão tranquila, tão lúcida, e nos faz ter uma visão cada vez mais universalista, mais ampla das questões espirituais. Então a gente convida todos para que façam a leitura do capítulo. A gente não conseguimos abordar exaustivamente tudo que o Baldi aborda no texto. Então o convite é que o nosso amigo ouvinte faça a leitura individualmente, reflita nas passagens e aproveite os ensinamentos que o Baldi compartilha conosco. Um grande abraço a todos e até a próxima. Você, Rafa, o Luiz aí que já estuda há mais tempo, o professor Baldi, pode me esclarecer aqui um pouco sobre isso? Vai lá, Rafa. Eu deixei para você porque eu não peguei bem a pergunta. Eu não entendi também muito bem o que o Neto quis dizer, não.
Bom, eu não entendi sua pergunta de novo. Tá. É a forma mental, é a sua forma mental que não é. Você não entende, cara? Não respondeu não, Neto?